Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, bom dia. Carlos, salve de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, a paz do Senhor a todos. Ei, hoje é o nosso 26º dia, tá uma bênção, meu irmão, uma vida com propósito. Esse propósito, meus irmãos, de 40 dias de uma vida com propósito, está sendo bênção. Já temos respostas positivas, já temos fatos positivos. O céu está se movendo ao nosso favor, a favor de várias pessoas que estão testemunhando as grandes bênçãos que estão recebendo da parte do Senhor. Meus irmãos, são pessoas que estavam enfermas, já receberam a graça da cura. Pessoas que estavam desanimadas, já receberam a graça do ânimo, da fé, se fortaleceu, está no caminho. Pessoas que estavam com um problema no casamento, já receberam a graça da restauração familiar, do casamento. Ei, e é só o começo, meu irmão. Acabamos de passar pela metade do nosso propósito. E até o findar, meu irmão, eu disse que até o findar a sua vida vai ser restaurada. O Senhor vai conceder toda a graça de bênção a qual você busca, a qual você almeja. Em nome de Jesus. Ei, é promessa de Deus na minha e na sua vida. E hoje é o nosso 26º dia, meu irmão. 26º dia. E o tema de hoje é crescendo por meio da tentação. Crescendo por meio da tentação. Vem comigo, vamos entender. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos diz: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meus irmãos, Martinho Lutero disse: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Olha só, meu irmão, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer as coisas certas quanto erradas, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição. Olha, meu irmão, Deus quer utilizá-la para fortificar você. Deus quer utilizar essa arma para fortificar você. Toda vez, meu irmão, que você escolher fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições do seu caráter são o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, domínio próprio, e que não há conflito algum com as leis judaicas. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa. Olha, meu irmão, ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Glória a Deus. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto? Com 9 qualidades. Como? Olha, meu irmão, ele os cria instantaneamente. Mas será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repetidamente preenchido de forma plena por essas características? Não, não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente.
Meu irmão, a próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais a tentação exterioriza uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, meu irmão, vou dar um exemplo. Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas desagradáveis que ainda por cima nos amam. Não existe nenhum caráter. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição. Quando nós voltamos para Ele, a felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo, observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações temerosas. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar, a enfrentar a tentação de nos revoltar por causa do nosso pavio curto. E eu posso afirmar isso, meu irmão. O meu pavio é muito curto, curtíssimo. Passei por várias provações, por várias tentações. E passei por apertos por causa do meu pavio curto, da minha paciência que é muito curta. Mas o Senhor se fez presente na minha vida. Descobri a verdadeira paz. Então a tentação não tem mais potência, não tem mais força para cima de mim. Eu consegui utilizar a situação oposta de cada aspecto do fruto para me permitir a fazer uma escolha. E eu escolhi, meu irmão, a mansidão. Eu escolhi o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo que hoje habita em mim. Glória a Deus. Você não pode, meu irmão, afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade, a humildade, crescer quando nós recusamos a ser arrogantes e a resistir, se desenvolver todas as vezes que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Há pouco tempo, meu irmão, eu estava com a tentação de desistir, de largar tudo de mão. O inimigo se levantou, veio com afrontas para cima de mim. Veio com afrontas. E eu estava com essa tentação, querendo desistir de todas as formas. Não queria mais ir para a igreja, não queria mais fazer parte do círculo de oração, não queria mais fazer parte do grupo de varões, não queria mais fazer nada lá no meu ministério. Teve um tempo que eu faltei até 2 semanas em seguida. Mas o espírito de mansidão que habita em mim se manifestou mais forte do que a tentação do inimigo. E então abri os meus olhos e eu enxerguei novamente o caminho. Vi que aquela tentação não poderia ser mais forte que eu, jamais.
Eu sou luz, o Senhor habita em mim. Eu sou semelhante a Jesus. Não posso ser derrotado pela tentação. Eu me recusei a ser tentado. Tomei posse da minha bênção. Levantei, sacudi a poeira. Tô marchando, tô na guerra, meu irmão. Tentação não tem vez para cima de mim, pode tentar. E é assim, meu irmão, é na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que buscam e crer nesse Deus tremendo. Não podemos deixar a tentação falar mais alto. Nós somos semelhantes a Jesus. Não é tentação que vai conseguir, ela pode tentar, meu irmão, mas nós somos fortes, nossas raízes estão fixadas na rocha, Jesus. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. Nós temos a graça de Deus. Nós estamos debaixo das graças de Deus. Tentação não tem vez. Pode tentar, pode querer fazer o que for, meu irmão, mas está derrotado. Está esmagado a cabeça nesse momento, porque o Senhor, Ele é todo poderoso e Ele está conosco. Nós somos semelhantes a Jesus. Não somos derrotados e não vamos deixar nos derrotar pela tentação do inimigo maligno. Glória a Deus. Mas, meu irmão Carlos, como que funciona a tentação? Como que a tentação funciona? Meu irmão, é útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia bem velha, sabe? Como aqueles velhos truques. Desde a criação, todas as sensações seguem o mesmo padrão. Foi por isso que Paulo falou, somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Na Bíblia, meu irmão, aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases, que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. A primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal ou legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere com um pensamento que você ceda e um desejo maléfico, ou realize um desejo legítimo de forma errada ou na hora errada. Tome cuidado com os atalhos, por exemplo. Tome cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deveria ter isso agora, você vai ser emocionante, você vai se emocionar, você vai ficar confortante, vai fazer que você se sinta melhor. Pensamentos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância. Onde ela ocorre, Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. E a segunda fase é a dúvida, meu irmão. Satanás tenta fazer você duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo e em outra época. Deus não quer que eu seja feliz.
A Bíblia adverte, meu irmão, cuidado, muito cuidado. Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levantarem algo de vocês e se afastar de Deus, do Deus vivo. Não deixe, meu irmão, não deixe, muito cuidado. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade. Eita! E é chamado pai da mentira. Meu irmão, tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de uma meia verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais esperto que Deus, você pode se dar bem com isso. Ninguém vai saber, meu irmão. Vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É apenas um pecadinho. Mas o pecadinho é como uma gestação recente. Acabará aparecendo. Tá bem, meu irmão? Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Então, fique esperto. Não caia na fase de engano não, viu, meu irmão? Tá bom? Satanás é incapaz de falar a verdade. Quarta fase é a desobediência. Eita! Você acaba agindo de acordo com a ideia com o que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chama a sua atenção. Você acredita nas mentiras de Satanás e cairá nas armadilhas sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Eita! Não se engane, meu irmão. Meus queridos, não se engane, meus irmãos. A desobediência, uma vez a desobediência me causou um deserto de 15 dias. 15 dias. Eu desobedeci a Deus. Eu tinha sido convidado para pregar num bairro chamado Bucuí, aonde eu comecei a minha trajetória, né? Essa trajetória de mensageiro da palavra do Senhor. Eu tinha sido convidado para levar a palavra numa quinta-feira. E o Senhor tinha me colocado no coração Hebreus 12. Hebreus 12. Até tinha me dado um louvor para me louvar. Então estava tudo planejado. Deus preparou tudo. Mas eu fui desobediente. Desobediente. Meu irmão, na hora do culto, eu cedi às tentações do inimigo. Minha mente ficou confusa. Ficou confusa dentro da igreja. Veja só, meus irmãos. Dentro da igreja, o inimigo age. E se você vacilar, ele te pega. Dentro da igreja, meu irmão, ele me tentou. Minha cabeça ficou confusa. Eu ali, Hebreus 12, na cabeça, a Bíblia aberta em Hebreus 12, eu lendo, meditando, buscando sabedoria, orando. E de repente, me veio uma outra passagem que nem me lembro qual. Uma outra passagem que... Não, nem veio outra passagem, veio um outro assunto que não tinha nada a ver com o tema do culto. Pois bem, chegou a hora da palavra. Subi no púlpito. Saudei a igreja com a paz do Senhor. Meu irmão, já comecei a suar. Comecei a suar, aquele suor gelado. Meu irmão, mudei tudo por conta própria. E resumindo, meu irmão, a mensagem não foi entregue, nem pela palavra, nem pelo louvor. Eu, ainda no púlpito, fiquei sem voz, minha garganta inflamou,
no estralo de dedo, me deu uma suadeira, até tirei o paletó, deu uma suadeira, passei mal. Meus irmãos, fiquei 15 dias sem voz. 15 dias sem voz. Sabe por quê? Porque eu fui desobediente ao Senhor. O Senhor me colocou Hebreus 12 e o louvor. Então vai lá e entregue Hebreus 12, porque tinha alguém lá naquela igreja que precisava de ouvir Hebreus 12. Tinha alguém ali naquela igreja que precisava ouvir aquele louvor, precisava ouvir aquela mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, e eu fui desobediente. Então, meu irmão, a desobediência vai acabar agindo de acordo com a ideia de que vinha brincando em sua mente. E realmente, aquilo veio durante o culto ali, nas apresentações, veio brincando na minha mente, veio brincando, até que eu acatei. E fui desobediente, e paguei o preço muito alto. Então, meu irmão, muito cuidado, presta muita atenção, não se engane. Satanás é incapaz de falar a verdade. Ele é chamado de pai da mentira. Então, meu irmão, isso aí, nós temos que passar por isso. Eu passei por isso, mas eu superei a tentação. Então nós temos que ir superando essa tentação, superando a cada dia. Errei, fiquei 15 dias, mas eu não me rendi. Nós somos pecadores, somos falhos. Ah, mas está na igreja, está ali. Mas somos seres humanos, somos falhos. Nós somos hábitos a pecar. Não é verdade? Então, mas nós temos que superar. Temos que levantar e sacudir a poeira e continuar a pedir perdão ao Senhor e pedir força ao Senhor para que Ele venha nos sustentar, para que Ele venha nos dar sabedoria, para que a gente não venha errar novamente, né? Temos que compreender como a tentação funciona. É proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Por exemplo, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpado por não estar além das tentações. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentado. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Você tem que ter o sexto sentido, meu irmão. Você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tem de tentar aquele que já realizam a sua vontade diabólica. Esses já pertencem a ele. A tentação é um sinal de que Satanás odeia você. E não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Não. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos em um mundo fora da presença de Deus. Não fique surpreso, não fique abalado, abatido por isso não, meu irmão. Seja realista quando a inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la. É inevitável. Você jamais vai evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando uma tentação vier, e não ser uma tentação vier, Paulo orienta: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ser tentado não é pecado, meu irmão. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer ninho nela. Você não pode impedir o diabo de sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-lo ou agir segundo ele. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo sexual ou desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa, meu irmão. Deus faz de cada um de nós um ser sexual. E isso é bom. Atração e estímulo
são reações naturais, espontâneas à beleza física. Enquanto o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada, desejo sexual ilícito é uma escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com o seu corpo. Você pode ser atraído, ou ao mesmo tempo estimulado, sem escolher pecar pela cobiça sexual. Muitas pessoas, principalmente os homens cristãos, sentem culpa quando os hormônios automaticamente notam uma mulher atraente. Presumem que o desejo sexual ilícito e se sentem envergonhados e condenados, mas atração não é desejo sexual ilícito, meu irmão. Até que você comece a insistir nela. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. No instante em que você se tornar filho de Deus, Satanás como um assassino de aluguel, fecha o contrato para acabar com você. Você e o seu inimigo, e ele conspira para a sua derrocada. Às vezes, meu irmão, enquanto você ora, Satanás irá sugerir um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado, meu irmão, ou envergonhado. Não fique. Mas perceba que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com os pensamentos como pude pensar uma coisa dessa, trate-o como uma distração de Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que o deixam mais vulnerável à tentação do que outras algumas. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodam muito. São situações especiais para suas fraquezas e você precisa identificá-la, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que o faz cair e trabalha constantemente para colocá-la nessas circunstâncias. Pedro adverte: esteja alertas, o diabo está pronto para atacar, e o que mais lhe traria satisfação seria pegá-lo cochilando. Então, meu irmão, pergunte a si mesmo: quanto sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Pergunte onde eu sou mais tentado: no trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Em um bar? No aeroporto ou em um hotel fora da cidade? Pergunte. Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Quando estou só? Pergunte também como normalmente me sinto quando sou mais tentado. Pode ser quando você está cansado, solitário, atediado, deprimido ou sob pressão. Talvez seja quando você está magoado, zangado, preocupado, ou após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia diz continuamente para nós prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Paulo diz: não deem ao diabo oportunidades para tentar você. O planejamento insensato produz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo, meu irmão. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma lista direta
para emergência 24 horas por dia. Deus quer que você peça a sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei. E você me honrará. Eu clamo isso, eu chamo isso, meu irmão, de oração. Oração de micro-ondas. Porque é rápida e objetiva. Socorro, SOS. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, por ajuda, na aflição. A Bíblia garante, meu irmão, que nosso pedido de socorro será ouvido porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Sem pecado, meus irmãos. Se Deus está separado para nos ajudar a derrotar a tentação, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com fraquezas, às vezes não querendo ser ajudados, queremos ceder às tentações, embora saibamos que é errado. Nesses momentos pensamos saber mais do que Deus, o que é melhor para nós. Em outros momentos ficamos envergonhados de pedir auxílio a Deus, porque vimos sedento a mesma tentação várias e várias vezes, mas Deus jamais se irrita, jamais se aborrece ou perde a paciência enquanto continuamos nos voltando para Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde esta é a graça de Deus. Ali recebemos, meu irmão, misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. O amor de Deus não se esgota, a sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ouvindo para lhe dar misericórdia e graça 1000 vezes. Então, venha encorajadamente na presença de Deus, peça-lhe força para fazer as coisas certas, e depois espere que Ele lhe supra. Ele vai te suprir. Glória a Deus. As tentações, meu irmão, nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as vezes que enfrenta uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá? Isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará. E lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus a recompensa com a vida para sempre. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, esse é o nosso 26º dia de uma vida com propósito. Que mensagem poderosa! Crescendo por meio da tentação. Então, meu irmão, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Então faça o bem. Faça o bem sempre. Você vai entender como a tentação funciona. Você vai superar a tentação. Você vai recusar a ser intimidado. Você vai recomeçar o seu padrão de tentação. Você vai recomeçar o seu padrão de tentação. Você vai estar preparado para ele. Então, peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Amém? Glória a Deus. 26º dia de uma vida com propósito. Pensando sobre o meu propósito. Vem comigo. Vou te deixar um tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Então, meu irmão, faça o bem.
Em meio à tentação, faça o bem. É para você refletir, meu irmão. Reflete. Eu quero deixar também um versículo para você memorizar. Deus abençoe os que pacientemente suportam e provocam. Suportam a aprovação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vou repetir. Deus abençoe os que pacientemente suportam a aprovação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. É para memorizar, meu irmão. Memorize, guarde essa mensagem no seu coração. Eu quero deixar aqui também uma pergunta para você meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver? Derrotando a tentação mais frequente em mim? Vou perguntar de novo, meu irmão. Para você meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver? Derrotando a tentação mais frequente em mim? Medita. Amém, meu irmão? Aí você vai lá nos comentários e vai fazer o seu comentário. Amém? Comente lá à vontade. Você que não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva aí. Você vai lá no seu computador, no YouTube, e coloque lá, Carlos, servo de Cristo. Vai aparecer lá. Amém? Aí você vai se inscrever. Aí tem lá um sininhozinho. Você se inscreve em cima do sininhozinho e escolhe a opção todas. E não esqueça, meu irmão, de deixar o seu gostei, o seu like. Amém? Deixa o like no vídeo. Porque você deixando o like, o YouTube vai entender que vocês gostaram e que mais pessoas querem ouvir essa mensagem. Então ele vai espalhar. Ele vai espalhar essa mensagem para toda criatura que necessita de ouvir a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe a todos. Tenham todos um lindo e abençoado dia, em nome de Jesus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.